instantes para começar efetivamente o preparo desse local para ficar à disposição das famílias para esse velório. Lembrando que a decisão de fazer o velório aqui ou não é dos familiares, então claro que algumas famílias vão optar por fazer esse velório num lugar mais reservado. Então, todos os eventos deste local, das próximas semanas, do próximo mês também, eles foram cancelados para que fique à disposição dos familiares. Não há previsão de quando os corpos vão chegar em Cascavel, isso o próprio prefeito Paranhos, que é o prefeito aqui de Cascavel, ressaltou, e vale então lembrar que o município vai ceder esse local, mas como eu disse, a decisão é dos familiares. Durante todo o domingo, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, esteve em São Paulo e participou de reunião no IML com a Defensoria Pública, com a Polícia Federal, com o Ministério Público e também com a administração da Voipes, além de ele foi até o hotel onde as famílias estão hospedadas para prestar auxílio, condolências, então auxiliar nesse momento tão difícil que essas pessoas estão passando. Os corpos continuam no ML de São Paulo, até o momento 12 pessoas foram identificadas. O prefeito ressaltou que o trabalho de identificação é bastante complexo. Todos os dias terá, inclusive, um boletim diário online com informações para os familiares das vítimas e conforme for saindo a identificação através do cruzamento de DNA das vítimas e familiares, essas pessoas, então, que estão lá em São Paulo, que estão esperando informações, os familiares, então, vão receber essa ligação com um código e a partir disso eles vão tomar a decisão de onde querem fazer o velório e também o sepultamento. Os custos do translado serão da companhia Voipes. Então, para homenagear, você perguntou, né, sobre o clima, Fernando, como está o clima aqui no nosso município. O município aqui de Cascavel, Paraná também decretou luto oficial, o Brasil inteiro, luto oficial de 3 dias. Então, o clima está bastante triste aqui no nosso município. Então, estamos em muita oração aos familiares. Em homenagem a essas vítimas desse trágico acidente, foi realizado um concerto na Catedral Nossa Senhora Aparecida aqui de Cascavel. E o recital ele foi comandado pela Camerata Antiqua de Curitiba. Então, reuniu diversos fiéis, pessoas conhecidas. A Catedral Nossa Senhora, que é uma das principais, a principal igreja católica aqui do município, ficou lotada. Muitas pessoas em oração aos familiares, mandando energia positiva para essas pessoas, porque realmente é um momento difícil. Muitas pessoas conhecidas, amigos, então é um momento que requer oração, pensamento positivo e tudo que a gente puder auxiliar, a gente vai estar auxiliando também essas pessoas, Fernando. Jéssica, já se sabe quantas pessoas, né, das vítimas, dessas 62 vítimas, são de Cascavel, pra gente ter uma noção até, de fato, do quanto, né, que a cidade, obviamente, tá comovida com isso. E outra situação é em respeito às histórias, né, por trás dessas 62 vítimas. Você já teve acesso a alguma história, conhecia alguém ou teve de fato contato com algum familiar das vítimas? Fala um pouco pra gente dessa situação aí. Então, é uma informação extraoficial que o prefeito de Cascavel, Paranhos, relatou pra gente no início, quase no fim da noite de ontem, que são 22 pessoas, cerca de 22 pessoas são vítimas, moradores aqui de Cascavel são vítimas do trágico acidente. Então, a maioria dessas pessoas eram aqui de Cascavel e da região também, região oeste, cidades vizinhas aqui do nosso município. Em relação às histórias, Fernando, muitas pessoas aqui de Cascavel, inclusive conhecidas, médicos, oncologistas, pessoas que estavam naquela convenção também, eu pude acompanhar quando eu cheguei no início, quando a gente ficou sabendo da tragédia, eu já corri para o aeroporto, algumas pessoas, né, os familiares a todo momento chegando e para pedir informação, porque até o momento não tinha a lista foi sair só no final da tarde de sexta-feira, então não tinha lista com os nomes, então as pessoas que saíram em voos estavam desesperadas, pessoas passaram mal, então a prefeitura montou uma estrutura ali para atendimento desses familiares e assim, algumas histórias, as pessoas foram, né, até o aeroporto para conversei inclusive com uma filha que os pais dela faleceram
Ela foi pela manhã na sexta-feira levar esses pais, acompanhar, ver a decolagem, dar um apoio, né, para eles pegarem o voo, que o destino seria o Rio de Janeiro, na casa do tio dela. Então eles foram, pegaram esse voo e ela estava aguardando ansiosamente ali uma informação na sexta-feira à tarde para saber se eram os pais dela que estavam nesse voo. E realmente no final da tarde foi bastante comovente, porque aí ela teve essa confirmação de que os pais foram vítimas desse trágico acidente. Também tinha nutricionista aqui de Cascavel, a Ana Redivo, nutricionista aqui do município. Ela inclusive era parceira da rádio, ela concedia entrevistas, tinha um quadro na rádio, estava no melhor momento da carreira dela, com bastante divulgação pelas redes sociais, participando de congressos, enfim, estava nesse melhor momento da carreira dela. Inclusive a gente acredita que ela estivesse indo nessa viagem atrás de conhecimento mesmo para os pacientes. Enfim, teve também uma criança aqui de Cascavel, filha, inclusive, de uma colega de imprensa que realmente acabou sendo vítima desse acidente, a Liz, de apenas 3 anos de idade. Ela estava com o pai nesse avião, ele veio até Cascavel para buscá-la, eles iam passar o Dia dos Pais juntos. Infelizmente aconteceu essa tragédia. Enfim, são diversas histórias que a gente fica muito comovido. A gente, como pessoa, como profissional, é bastante difícil a gente falar sobre isso. Eu imagino, Jéssica, pra gente ouvir essas informações aqui já algo que dói profundamente. Imagina estar nesse cenário e ter pessoas conhecidas, né, entre as vítimas, e ter contato com os familiares das vítimas. Eu quero agradecer, viu, a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Parabéns pelo trabalho, pelo profissionalismo aí, e muito obrigado pela gentileza de nos atender, de trazer informações para os nossos ouvintes. É algo que realmente chocou o país inteiro, e por trás de cada vítima, né, tem uma história, e a gente fica muito tocado com essas histórias, né? E ter que contar essas histórias é algo que dói profundamente no profissional. Afinal de contas, a gente também, nós somos pessoas por trás dos profissionais. Eu imagino como está sendo difícil para você, mas quero lhe agradecer e parabenizar pelo profissionalismo, né? Além de toda a gentileza conosco, viu? A gente vai acompanhando essa situação de perto, e muito obrigado, Jéssica. Força aí, porque eu sei que não é fácil. É uma cobertura desse porte, e sobretudo com um envolvimento emocional que é inevitável a gente ter situações como essas. Obrigada, Fernando, pela oportunidade. Estou à disposição aqui. Qualquer novidade eu vou avisando a produção também. E realmente é mais difícil quando os números começam a ganhar rostos, histórias. Então é bastante triste esse momento que o município de Cascavel está vivendo, Paraná também. E eu estou à disposição para trazer as atualizações. Tá, ok, muito obrigado, um forte abraço. Tá aí, portanto, a Jéssica Passos, né, da rádio Colmeia FM de Cascavel, no Paraná. Informação ainda extraoficial de que 22 das 62 pessoas que morreram nesse acidente trágico, né, do avião da Voipes, que caiu em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, eram pessoas residentes da cidade de Cascavel. E aí as histórias, né, como ela disse, quando os números começam a ganhar rostos, e quando as histórias vêm à tona, é algo que realmente choca muito, toca muito as pessoas. Entre as vítimas, por exemplo, ela falava, né, de uma nutricionista que era parceira da rádio que ela trabalha, a Rádio Comé FM, que tinha um quadro dentro da rádio, né? Uma criança de 3 anos de idade que filha de uma profissional de imprensa também de Cascavel, que estava viajando com o pai para passar o Dia dos Pais. O pai foi buscar a criança, estava indo passar o Dia dos Pais com a criança, foi vítima, né? Foram vítimas, pai e filho, pai e filha, na verdade, desse acidente trágico. Então realmente é algo que choca muito, nos deixa realmente muito tocados com essa situação, né? Uma situação realmente muito, muito, muito triste, meu caro Dilson Barbosa.